Essa noite, de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, ou melhor, do capítulo 11, versículos 15 e 16, muitas vezes é defendido por muitas pessoas que não há necessidade das irmãs estar usando o véu, porque, inclusive, muitos alegam que esse texto foi direcionado para a igreja de Corinto, que era uma cidade portuária, que muitas pessoas, muitas mulheres ali prostitutas que havia se convertido à fé, e para diferenciar das demais irmãs. Então, segundo essas pessoas, dizem que é por isso que foi deixado esse texto. Mas é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque em momento nenhum das Escrituras é informado que as irmãs deveriam usar véu por esse motivo. Pelo contrário, lá atrás, quando havia uma prostituta, era colocado um véu sobre a sua face para que fosse escondida, para que ela não fosse identificada e as pessoas não sabiam quem era ela, que é o caso de Tamar, Judá, como os irmãos conhecem. A gente vai até citar ele, não vamos entrar por ele. Mas essa questão, irmãos, como nós vemos aqui, que muitas vezes as pessoas lêem esse texto assim: olha, ter a mulher o cabelo crescido é honroso porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Já que o cabelo foi dado em lugar de véu, então não precisa usar véu. É conclusão que muitas pessoas por aí chegam. E ainda diz, ainda no versículo 16, se alguém quiser ser contencioso, em relação ao usar véu, nós não temos tal costume, e nem a igreja de Deus. Mas não é isso que diz o texto, e nós vamos ler com calma, pegando esses textos, principalmente para nós entendermos que quando nós lemos o primeiro capítulo de 1 aos Coríntios, eu quero ler juntamente com os irmãos, primeiro capítulo de 1 aos Coríntios, nós vamos ver para quem que a carta foi endereçada, Então, o endereçamento dessa carta era só para a igreja de Corinto. Será que é isso que diz aqui a palavra de Deus? E qual que é o significado do véu? Por que usar véu? Qual que é o motivo disso, O que representa isso no Velho Testamento? Alguns tipos de véu que a Bíblia menciona, e cada um é diferente, e nós estaremos falando a esse respeito também nesta noite. Mas aqui no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. Então aqui nós vemos que realmente a carta foi endereçada na igreja de Deus que estava em Corinto, aos santificados que foram chamados santos por Cristo, ali na cidade de Corinto. Mas ele continua com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, além da igreja de Corinto, aqui diz a palavra de Deus que essa carta ela está sendo endereçada a todos que em todos lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive nós que estamos aqui nesta noite também invocamos o nome do Senhor, somos santificados pelo Senhor. Então essa carta também serve para nós, E é muito importante, irmãos, a gente ter em mente, conhecer a palavra de Deus, porque o tempo vai passando e muitos dicionários que existem, eles vão acompanhando a nomenclatura, ou seja, as verbetes, como elas são entendidas, e elas acabam sendo modificadas com o tempo, A não ser aquele dicionário mais sério que permanece com a etimologia correta da palavra, ou seja, a origem da palavra, o que ela significa, Então, passando do tempo, é perigoso mais alguns dias a gente procurar nos dicionários e percebermos que essa palavra ela foi alterada. Mas se nós pegarmos o dicionário ainda, nos dias de hoje, nós encontramos a tradução, ou melhor, o significado da palavra véu. E quem conhece o significado, o que significa a palavra véu? Vedar, tapar, cobrir. O véu tem esse significado, ele precisa ter essas funções. Às vezes a pessoa ela compra um véu de filó, é um véu, chama-se de véu, mas é filó, ele não tampa, não veda, não cobre, e aí não é véu, na verdade, porque etimologicamente a origem da palavra ela significa tapar, ela precisa cobrir, senão não é véu. Assim como nós falamos outro dia a respeito do que as pessoas fazem com o batismo e chama de batismo, mas não é batismo, ainda que você chama disso.
mas ele não é. Então, quando nós vemos aqui a palavra de Deus falando a respeito do véu, ele tem esse significado, ele precisa cobrir, ele precisa tapar, ele precisa cobrir, né? Então, quando nós vemos aqui a palavra de Deus, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que quando se trata de véu, ele precisa se cobrir. Mas aí fica uma outra questão, mas por que usar véu? Precisa ainda? Qual que é o sentido disso? Porque, como disse para os irmãos, no Velho Testamento, eu só vou citar, a gente não vai ler todos, que não haverá tempo, mas no livro de Gênesis 24, esse a gente vai ler daqui a pouquinho, fala-se do véu a respeito de Isaac e Rebeca, né? Que Rebeca se cobriu com o véu para encontrar com Isaac, nós vamos ler daqui a pouquinho. Fala no capítulo 38, versículo 14, a respeito de Tamar e Judá, aí os irmãos podem ler, a gente não vai falar dele hoje. Em Êxodo 26, 31, 40, fala do véu do tabernáculo. No capítulo 34 fala do véu de Moisés. Em Números 4 fala de um véu que cobria ali, a função dele era cobrir a arca. Todos do Velho Testamento. No Novo Testamento nós vamos ver falando a respeito do véu do templo que foi rasgado. O que era isso, né? 1 Coríntios 11 é citado do véu das irmãs. Em 2 Coríntios fala do véu de Moisés, da lei. Nós vamos falar um pouquinho desse. Hebreus 6 e 19 fala que é um véu que penetra até o interior da alma. E também Hebreus 10, 20 fala que o corpo de Cristo era véu. Se o corpo de Cristo era véu, o que ele cobria, né? O que estava coberto pelo corpo de Cristo, né? É interessante a gente pensar um pouquinho nisso. Nós falamos outro dia a respeito do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que às vezes fala que o Pai é maior, né? E o corpo era um véu que cobria isso. Mas qual é o significado? Então eu quero ler com os irmãos, né, primeiro lá em Gênesis 24, versículo 64, a seguir alguns versículos, né? E aqui a gente olhando dentro da palavra de Deus, esses contextos, todos os irmãos que nós falamos, né? Ele tem um contexto, hora de respeito, hora de reverência, direção, esconder alguma coisa, identificar para cobrir alguma glória, alguma autoridade. E é isso que nós vamos estar falando a esse respeito. O que nós vamos encontrar? O que diz esse texto, né, a respeito de Rebeca e Isaac? Qual que é a importância dele? Qual que é o símbolo dele? A gente sempre fala para os irmãos a respeito da velha aliança. A velha aliança, ela é a sombra, né, que reflete a realidade que está apontando sempre para a nova aliança. Então tudo que foi deixado para nós na velha aliança, no Velho Testamento, ele foi deixado para o nosso ensino, mas ele tem para nós reflexos das coisas futuras, né? Como nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a esse respeito. E nós olhamos então para nós vamos ler aqui o contexto, o que está acontecendo nesse contexto e o que isso traz para nós em relação à igreja nos dias de hoje, qual que é a figura que isso traz nos dias de hoje. Então aqui no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 65, eu vou, como sempre, ler aqui a minha folhinha, que eu posso rabiscá-la, né? E a Bíblia já está bastante rabiscada, mas aqui, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 64, nós vamos ler o 64 e o 65, que nos diz assim: Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac e lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Amém. Até aqui esse versículo. O que está apontando? O que estava acontecendo? A Bíblia nos fala a respeito de Abraão, que mandou o seu servo buscar uma esposa para o seu filho no meio da sua parentela, e ele vai para buscá-la. E quando ele está retornando, quando vai chegando, ela vê uma pessoa e pergunta: quem que é aquele? Olha, aquele lá é o meu senhor. Então aqui nos diz a palavra de Deus que ela cobriu-se com o véu. E aqui a gente olha para esse contexto, parece que isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando, muitas vezes como passamos desapercebido. Mas se nós olharmos para o contexto, irmãos, o que representa, né? O que Isaac representa na Bíblia para nós? Alguém sabe? Moisés falou que representa Cristo. E Rebeca? A igreja. Então, quando a gente olha na representação de Cristo à igreja, e nós trazendo para cá, o que estava acontecendo? Olha, quando ela vai se encontrar com o seu noivo, os momentos que ela estava ali no Velho Testamento para encontrar com o seu noivo, ela cobriu-se com o véu. Qual que é a relação que tem realmente a igreja e Cristo? Não é tratado da mesma forma
como noivo, como esposa, a igreja é esposa do Cordeiro. Quando nós lemos lá no livro de Efésios, vamos dar uma lidinha nesse contexto aqui de casamento, para nós entendermos algumas coisas, né? No livro de Efésios, capítulo 5, versículos, a gente vai ler do 24 até o 32, que fala a respeito aqui do casamento. Os irmãos conhecem, mas só para a gente contextualizar melhor esse texto aqui, né? Livro de Efésios, capítulo 5, versículos 24 a seguir, até o 31. Eu vou ler, depois peço que os irmãos possam nos ajudar na leitura, os irmãos, irmãs, para que possam estar participando e não venham se cansar. E como a gente fala, irmãos, todas as quintas-feiras a gente aproveita para estar estudando a palavra de Deus. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, né? Na medida que nós vamos lendo os textos, irmãos, aproveita para ir falando e a gente vai acrescentando, senão a gente deixa lá para frente, a gente depois acaba esquecendo do que iria falar e a gente não fala, né? Então vamos, na medida do possível, a gente vai lendo, fazendo as pausas, acrescentando, fazendo a meditação referente a esses textos. Então aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 24, diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. 25. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Palavra semeada a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ofensa, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Bom, quando a gente vê esse contexto que Paulo fala, alguém pode pensar, mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Primeiro que ele diz assim, ó, grande é o mistério. O mistério do casamento entre um homem e uma mulher, não é isso que ele está referindo assim. Ele faz a comparação entre um homem e uma mulher, mas também do casamento de Cristo com a igreja. E o problema é que ao passar do tempo, né, eu fico sempre falando com os irmãos que a gente tem um problema de referência, que ao passar do tempo as coisas se mudam. Se nós lembrarmos, nós que aí já passamos os 50, né, lembrar um pouquinho, pensar na época que a gente era criança, de que qual que era o jeito do traje de uma noiva. Alguém lembra? Uma noiva de 50 anos atrás? Que jeito era ela? Pode falar, os irmãos estão meio tímidos, né? Por que sois tão tímidos, né? Pode falar. Vestes longas, branca, mas tinha alguma coisa que era essencial. O que que era? Véu e grinalda, não podia faltar isso na noiva. E nas noivas modernas? Não precisa, o vestido pode ser de qualquer cor, de qualquer comprimento, e não faz necessário mais o véu e nem grinalda, não é necessário. Então, as referências vão se acabando, vão se perdendo. Mas, quando nós olhamos, a Bíblia diz que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele vai continuar sendo o mesmo sempre. A palavra dEle é a mesma e Ele não muda, né? Então, esse contexto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, esse grande é o mistério. Digo, porém, em relação a Cristo e a igreja, ainda que o casamento moderno ele muda, mas o casamento entre Cristo e a igreja é o mesmo que foi profetizado lá atrás, é a mesma autoridade, o mesmo que foi desenhado lá atrás pelo próprio Senhor, é o mesmo, ele não muda. Então nós vemos aqui a primeira referência que quando nós, a igreja, estamos reunida, quem está reunida na verdade é a noiva de Cristo.
e ela está reunida preparando-se para o casamento. Quando nós vemos lá em Mateus 25, fala lá a respeito das virgens que estavam aguardando o esposo. E ele demorando, tosquenejaram, adormeceram, e quando ele chega, todas estão dormindo. Mas a igreja está esperando a volta do esposo. E quando nós, como igreja, reunimos, o nosso objetivo, quando nós saímos de casa e viemos aqui, o nosso objetivo é qual? Adorar a Deus, encontrar com Deus, a noiva encontrando com o esposo, não é isso que acontece? Então, a primeira figura que nós temos ainda, né? E ainda quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, olha que coisa interessante, nós vamos ver, lemos lá em Gênesis, quando nós vemos lá em Apocalipse 19, fala exatamente isso, né? De uma noiva que está aguardando para encontrar com o seu esposo, lá Apocalipse 19, 7. Glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apontou. Muito bem, quando nós vemos lá em Apocalipse, falando das bodas do Cordeiro, da esposa, quem que é a esposa do Cordeiro? A igreja. E quando nós que estamos aqui nos cultos, nós reunimos para encontrar com o esposo. Então, toda vez que nós reunimos para encontrar com o esposo, a figura que nós vemos lá em Rebeca e Isaac, Rebeca, ao vê-lo para encontrar com Isaac, ela colocou o seu véu. A igreja, né, figura quando nós vemos aqui, que a igreja para encontrar com Cristo, o que ela faz? Ela cobre o véu. E evidentemente, a igreja é representada, no caso, pelas mulheres, como nós vamos ver alguns versículos daqui a pouquinho, tá bom? Então, a primeira representação, a primeira figura que nós temos aqui é isso. Mas nós vamos ver ainda que, lá em Êxodo, no capítulo 26, nós vamos ver que foi feito um véu no tabernáculo. Qual que era o objetivo daquele véu? O que precisava, né? O que tinha ali naquele tabernáculo que precisava de um véu para encobrir? Livro de Êxodo, capítulo 26, versículos 31 até o 35, para nossa meditação. Depois farás um véu de azul e púrpura, carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima separada. E o porás sobre 4 colunas de madeira, de cetim, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar do Santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Muito bem, irmãos, esse versículo que nós lemos, quando foi feito, Deus deu para Moisés a ordem de fazer o tabernáculo, havia ali a arca. O que representava a arca para o povo de Israel? A presença de Deus. Tanto é que quando a arca foi levada, né, na época ali do profeta Samuel, diz assim, aí acabou, foi-se a glória de Deus. Então estava a glória de Deus. E quando nós observamos para esses textos, qual que era o objetivo do véu na velha aliança? Era cobrir a arca, era separar a arca. E o que representava a arca? A presença de Deus, a glória de Deus. Qual que era o objetivo, então, no Velho Testamento, de se colocar um véu? O que o véu faz? Pendurarás, pois, debaixo dos colchetes, meterá a arca do testamento ali debaixo, e fará separação entre o santuário e o santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho. Né? O que faria, o que faz aquele véu do Velho Testamento? Ele cobria a arca, ele separava a arca, e a arca representava o quê? A glória de Deus. A glória de Deus na velha aliança. O que acontecia com a glória de Deus na velha aliança?
estava encoberta, precisava ser coberta. As pessoas não podiam olhar, aqui nós vamos ver depois no Velho Testamento, que assim, para o fim daquilo que era transitório. A arca, ela estava ali dentro representando a glória de Deus, a presença de Deus, mas no Antigo Testamento, na Velha Aliança, a glória de Deus estava encoberta. Ela não estava visível às pessoas, tanto é que nós vamos ler o texto também, mas a Bíblia fala que quando Moisés subia ao monte, que falava com Deus, o seu rosto resplandecia o quê? A glória de Deus. E quando ele descia, o que era preciso fazer? Cobrir a glória de Deus. O povo não podia olhar para a glória de Deus, era impossível olhar para a glória de Deus. Na Velha Aliança, a glória de Deus estava coberta, as pessoas não podiam ver a glória de Deus. Então aqui nós olhamos que o objetivo deste véu que havia ali era fazer a separação, de cobrir a glória de Deus que estava ali, a qual o sacerdote, principalmente entrava ali para fazer na festa da expiação. Ele entrava uma vez por ano para entrar ali. E se nós olharmos a veste do sacerdote, ainda o sacerdote precisava colocar aquelas vestes santas e ainda cobria também a sua cabeça para que pudesse entrar ali, porque na Velha Aliança, sombra dos bens futuros, a glória de Deus estava escondida, a glória de Deus estava coberta. Quem pode olhar, nossa, mas para que nós estamos falando disso? Vamos ainda no livro de Êxodo, no capítulo 40, versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 3. Porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. É o mesmo texto, A gente vê aqui, olha, lá dentro tinha a arca que era coberta para o véu. O que acontecia com o véu? Cobria a arca, cobria a glória de Deus. A glória de Deus não era manifesta. Ainda no número de Números, só para reforçar essa ideia que nós estamos passando para os irmãos, livro de Números, capítulo 4, versículo 5. Todos os mesmos textos trazendo, a gente poderia ler mais alguns textos, mas creio que não há necessidade. Então, qual que era o objetivo? Velho Testamento, o véu cobrir a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós lemos lá em Romanos 3, 23, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós lembrarmos antes do pecado. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus passava ali no jardim e conversava com Adão. Ele podia conversar porque não havia pecado, mas o pecado fez a separação. E quando nós vemos ainda no livro de aos Hebreus, vamos para o Novo Testamento, o livro de aos Hebreus, que ele vai tratar conosco, Hebreus 10, 20, falando a respeito da carne de Cristo. E Cristo como homem, quando ele andava aqui, as pessoas às vezes, como diz, tem a confusão de entender que Jesus orava, falava com o Pai era maior, mas quem que é maior? Maior é o Espírito, Então a gente vai entender que no livro de aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, alguém que achar, pode ler, vou esperar um pouquinho para todo mundo achar, Livro de aos Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha, Deus consagrou para nós um novo caminho pelo véu, ou seja, pela sua carne. A carne de Cristo era um véu. O que encobria ainda na carne de Cristo? O que havia em Cristo? Quem estava em Cristo? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então nós vemos que o corpo dele, que estava ali, ainda
estava encobrindo, porque Deus habitava nele, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então estava Deus por inteiro, Deus por completo naquela carne, e essa carne é que vai dar para nós o acesso a Cristo. Então perceba que durante todo o Velho Testamento o povo estava afastado de Cristo, a glória de Deus era coberta. As pessoas não tinham acesso à glória de Deus, a glória que foi dada ali, que quando resplandecia as pessoas não podiam olhar. O que acontece agora no Novo Testamento, né? Nós vamos perceber que o corpo de Cristo era o véu que encobria ali o Espírito que estava dentro, mas quando nós vemos no capítulo 27 de Mateus 27, 51, com a morte de Cristo, do alto ao baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras. então, o que a gente observa? Olha, no capítulo 27, assim, eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. O que havia atrás do véu? A arca. Tínhamos acesso a Deus? Não. O sacerdote que entrava e pedia. E hoje, quando nós vemos que o véu do templo se rasgou, o que isso traz para nós de mensagem? Que hoje nós temos acesso à glória de Deus. Nós não temos mais agora, como estava ali no passado, as pessoas que não podiam ter acesso a Deus, né, que o véu foi se rasgado, e nós temos acesso a essa glória que penetra até o interior do véu, conforme Hebreus 6,19, a gente precisa ler. Mas a gente observa no Novo Testamento o que muda do Velho, que no Velho Testamento a glória de Deus estava coberta, e no Novo, a glória de Deus passa a ser descoberta. Passamos a ter acesso a essa glória, né? Ainda, eu falei do texto de Moisés, a gente vai voltar um pouquinho lá no Êxodo, né? Depois, para a gente fechar essa parte, depois a gente lê a esse respeito. Mas no livro de Êxodo, capítulo 34, fala a respeito de Moisés, como nós falamos que eles não podiam olhar, só para a gente registrar o texto aqui, né? Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 29 até o 35. Então Moisés os chamou, e Arão e a todos os príncipes da congregação, e tornaram a eles. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs o véu sobre o seu rosto. Porém, quando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirado o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel, ele era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Amém. Até aqui, né, irmãos? O que nós vemos aqui? Que Moisés, quando ele subia, quando ele estava no monte falando com Deus, a glória de Deus era tão grande que resplandecia, ficava presa à pele de Moisés, e ele descia, e os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés, que estava resplandecendo a glória de Deus. E aqui todas as vezes, né, que Moisés ia falar com o povo, o que ele precisava fazer? Colocava um véu,
Por quê? Porque o povo não podia ver a glória de Deus. Mas quando Moisés subia para falar com Deus, descobria o seu rosto para que pudesse estar falando com Deus. Então nós vemos claramente aqui, né, nesse texto que fala, e aqui, né, diz assim que a lei representando essas coisas estava escondendo a glória de Deus. E nós vamos ver lá em 2 Coríntios, vamos ver então, né, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Está referindo-se, quando foi dado a lei, né, para a nação de Israel, a glória de Deus era coberta, o povo não podia ver, e é isso que vai tratar aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler até o 16, né? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido em Moisés, o véu que está posto sobre o coração deles, Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, por esses textos aqui que a gente entende, né? Quando uma pessoa converte ao Senhor, o véu será tirado. Que véu? O véu que está no coração, o véu que está tampando, o véu que está impedindo a glória de Deus de ser manifestada. Então a gente observa que o que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele está dizendo o seguinte, ó, que não é como Moisés que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que era transitório? A glória de Deus? Não. O que é transitório? A lei. A lei é transitória. A lei que foi dada para Moisés era transitória. Mas olha, não somos como ele. E aí ele vai explicando ainda aqui para nós, na sequência dos versículos, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo for abolido. O que foi abolido por Cristo não é o véu no Velho Testamento, porque as irmãs não precisavam usar véu no Velho Testamento. Não é isso que diz a palavra de Deus, isso acontece no Novo. E aqui nós vamos vendo, né, que o véu era colocado para esconder ali a glória de Deus. Mas quando nós vemos aqui que até hoje, quando é lido, está por levantar essa lição que foi por Cristo abolido, que foi por Cristo cumprido, qual a lição? Do Velho Testamento, da velha aliança que foi dado para o povo de Israel. Isso aqui não tem nada a ver com o véu que as irmãs usam na cabeça, embora a palavra seja usada como véu, e véu, essa palavra não significa, né, exatamente esse tipo, mas vários tipos de véu que a Bíblia menciona, mas era um véu que fazia separação, um véu que escondia, um véu que tampava. E aí ele diz assim, até hoje mesmo, quando é lido Moisés, o véu está colocado no coração deles, né? Mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará, o véu da incredulidade, porque as pessoas não creram em Cristo, o povo de Israel não recebeu a Cristo, o povo de Israel, ainda na época de Jesus, crucificaram a Cristo baseado na lei deles. A gente olha e vê que Pilatos dizendo assim, olha, eu não vejo nele crime algum, mas ó, segundo a nossa lei, ele precisa morrer, segundo a lei que foi dada. Então o véu estava ali da mesma forma. Então nós vemos que durante todo o Velho Testamento, né, e quando a pessoa não converte a Deus, e quando a pessoa é incrédula, ela não consegue ter acesso da glória de Deus. É isso que diz esses textos, né? E não tem a ver com o véu das irmãs, que nós vamos estar tratando e falando um pouquinho melhor agora. Sim. Nacionais, eles costumam dizer que o véu, né, quando vamos falar sobre o véu, ele acaba sendo a palavra abominação, porque fala que o véu se rasgou. Tem a ver com esse texto que o senhor acabou de ler aqui agora? Lá em Mateus 27? Que os coríntios, né? Sim. Então, Necessidade de usar, aqui que está dizendo em Coríntios, né, que se a mulher tiver o cabelo, não precisa usar o véu, que esse véu que é feito, a abominação, e tem aquela... É por isso que eu estou falando para os irmãos assim, o que significa véu? Véu são
tudo aquilo que tampa é um véu. Lá, o véu que existia no templo, era uma cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. Então, isso era chamado de véu, porque era um tecido, que ele fala ali de azul, havia carmesim. Nesse tecido azul que era costurado, não era um tecido de... como é que eu falei agora há pouco, eu já esqueci. De filó. Era um tecido que tampava, vedava. As pessoas do lado de fora olhavam e não viam o que estava acontecendo lá dentro. Tanto é que quando Zacarias vai oferecer o sacrifício, que o anjo aparece para ele, as pessoas estavam do lado de fora, aguardando. Quando ele sai de lá, mudo, sem falar, as pessoas entenderam que tinha acontecido alguma coisa lá dentro, não porque viram, mas porque ele demorou e ele saiu daquele jeito. Eles perceberam, porque o véu tampava. Então, assim, olha, o véu do templo foi rasgado. Por que diz essa expressão, o véu do templo foi rasgado? Havia realmente um véu que separava, e as pessoas não tinham acesso direto a Deus. As pessoas, todo mundo que queria ter o seu pecado perdoado, precisava fazer o quê? Procurar o sacerdote. O sacerdote fazia para ele o sacrifício, e através daquele sacrifício, aquele pecado era perdoado. Hoje, nós temos o livre acesso à glória de Deus, a Deus. Não precisamos de intermediário, não precisamos ir. Então, esse véu que separava foi rasgado e não separa mais. Temos livre acesso para Deus. Portanto, e esse outro que ele volta, falando do véu da incredulidade, que até hoje está colocado um véu, não lá no templo, mas no coração, significa que o seu coração está tampado. O seu coração não tem acesso a Deus. Ele não consegue ter a glória de Deus. O seu coração está ali colocado um véu, então ele não consegue compreender as coisas de Deus. É por isso que o véu está tampando, o véu está separando. Que véu? Esse de tecido? Não. Um véu que veda, que tampa, não necessariamente de tecido. Então, são textos que falam a esse respeito. Não sei se deu para ficar claro, né? Então, se o véu do templo se rasgou, então o véu foi rasgado e não precisa usar mais véu. Mas no Velho Testamento, a Bíblia fala de Rebeca, que colocou o véu, não fala de outras pessoas. Por quê? Porque era uma figura, era uma sombra. E a intenção do véu não era colocar o véu sobre a cabeça, mas era de esconder a glória de Deus. A glória de Deus estava escondida, refletia, né, através da arca, através do querubim, que estava lá, o propiciatório, a tampa da arca que estava colocada atrás do véu, mas as pessoas não tinham acesso, só o sacerdote. Então, era isso que acontecia. No Velho Testamento, a glória de Deus estava coberta. E no Novo Testamento, o que acontece no Novo Testamento? A glória de Deus foi descoberta, o véu do templo se rasgou. Então, o que muda do Velho Testamento, da velha aliança para a nova aliança? É que agora a glória de Deus não está mais coberta. A glória de Deus precisa estar descoberta. Todas as vezes, além da figura que nós falamos, de Cristo, a igreja, de que Isaac representa Cristo, a mulher, a Rebeca, representa a igreja, nós trazendo para essa ilustração e vindo aqui, quando nós, igreja, reunimos, o que é que acontece? Por que Paulo fala a respeito que a mulher tem que cobrir com véu e o homem não pode cobrir com véu? Ainda no texto que nós lemos, né, vamos voltar para o texto de 1 Coríntios 11, às vezes, volto a dizer para os irmãos, né, às vezes as pessoas lêem de forma errada o texto, e às vezes de propósito mesmo, né, para que possa fazer ali alguma confusão a esse respeito, mas nós vamos entender o que é que está de fato acontecendo, né, nesse texto aqui. Sim. É que na verdade, quando a gente pega às vezes uma palavra, a gente confunde porque não sabe a aplicação correta dela. É véu, então véu é tudo isso. Não é, a gente nem leu aqui a respeito lá o que acontecia com Tamar, quando
uma mulher era pega em adultério, que descobria a sua cabeça. Então a gente vê assim, está relacionado à prostituição. Não, pelo contrário, a mulher que estava ali, que era acusada, ela precisava descobrir, não cobrir. É totalmente diferente do que as pessoas às vezes mencionam. Mas no texto que Paulo escreve, primeiro vamos ler o texto aqui, né, os versículos que nós lemos. Às vezes a pessoa pega exatamente isso, versículo 15, e diz assim: mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. Irmãos, aqui é uma outra coisa, uma observação, falar com os irmãos. O que acontece? Muitas das Bíblias atuais, ela não tem esse verbete, né, essa palavra crescido. Ela está trazido como comprido. E a palavra que ela vem do original não é comprido, é crescido, e ela tem diferença, né? Qual que é a diferença entre crescido e comprido? Um cabelo pode estar comprido e não estar crescido. São coisas, e às vezes a gente vê assim, o cabelo pode estar crescido e não é comprido. Qual que é a diferença? O que significa a palavra comprido? Ele tem um comprimento, ele é longo, né? Mas ele pode não estar crescido. Porque o que significa a palavra crescido? É que ele cresceu até onde cresceu. A partir do momento que você corta, nem que seja as pontas, ele não está mais crescido. Quando ele está crescido, é até onde ele cresceu. Por quê? Observa-se, se na Bíblia estivesse escrito, olha, a mulher ter o cabelo comprido lhe é honroso. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: e as mulheres que têm o cabelo que não cresce? Mulheres afrodescendentes que o cabelo não cresce, como é que fazia? Tem que fazer um canicalão para ficar comprido? Não, então não é comprido, é crescido. E muitas vezes a pessoa assim, pode cortar o cabelo. A Bíblia não fala que a mulher não pode cortar o cabelo, fala, né? Está falando exatamente isso, porque quando a gente fala do cabelo crescido, a partir do momento que você cortou a ponta do cabelo, ele não está mais crescido. Crescido é você deixar crescer até onde ele for. Para uns vai ficar bem grande, para outros vai ficar pequeno, mas ele continua sendo crescido. Então, o texto original, ele não trata de comprido, não é comprimento, não é a extensão, mas é crescimento. Então, ou seja, até onde ele cresceu. E o que a Bíblia trata aqui? Olha, a mulher ter o cabelo crescido. O que é crescido? Até onde ele cresceu. Se foi 1 centímetro, é 1 centímetro. Se foi 2 metros, é 2 metros, mas é crescido. Então, é isso que diz a Bíblia: ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. E aí, as pessoas, está vendo? O cabelo foi dado em lugar de véu, então não precisa usar véu. Mas a gente precisa entender também que uma coisa que é dado em lugar não é a própria coisa, né? Ela substitui por algum momento específico, mas ela não tem a mesma finalidade daquilo que é a própria coisa em si, né? Eu costumo dizer sempre para as pessoas: olha, nós que estamos aqui, que trabalhamos, diferente dos deputados políticos, né? Se nós pudéssemos aumentar o nosso salário, né? Tem alguém que se oporia a aumentar o próprio salário? Eu sou contra aumentar meu salário. Tem alguém aí que é contra? Né? Às vezes você está lá na empresa e diz assim: olha, eu fui lá, conversei com o meu chefe sobre aumentar o salário, ele falou que ia falar, e ele não aumentou, não conseguiu o aumento, mesmo que ele já procurou o chefe, e aí o chefe não deu o aumento para ele. E aí, em determinado momento, ele já está na empresa há 25 anos, trabalhando, e aí a empresa resolveu dar uma férias para o chefe, e como ele é um funcionário mais antigo, falou o seguinte: olha, em período que o chefe estiver de férias, você vai ficar no lugar dele na chefia. Até aí tranquilo, não é isso? Então, muito bem, naquele momento que você entrou na chefia, o que você faz? Olha, faz 10 anos que eu estou pedindo um aumento, e ele não me deu, agora que eu sou chefe, eu vou dar um aumento. Você pode fazer isso? Você está no lugar do chefe, por que você não aumenta o seu próprio salário? Olha, você está no lugar, você não é o chefe. E se você fizer isso, quando ele voltar, ele vai cancelar o aumento e pode te mandar embora. Porque ele deu alguma autoridade para você, não toda. Quem está no lugar, ele pode fazer algumas coisas, não tudo, né? Então, quando nós vemos aqui que o cabelo está no lugar de véu, o cabelo crescido está no lugar de véu, ele não é véu. Ele está no lugar
por algum motivo que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? E ainda seguindo, porque vai voltar no início para ficar mais fácil. E alguém diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então as pessoas pegam esse texto e dizem assim: mas se alguém quiser ser contencioso e usar véu, que use, mas nós não temos tal costume de usar véu e nem as igrejas de Deus. E é isso que diz o texto? Não, não é isso. A vírgula ela faz diferença para quando a gente coloca ela no seu devido lugar, e nós vamos estar falando um pouquinho. Mas vamos ler então o contexto aqui então. No versículo 11, né, no versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, a primeira coisa que a gente chama atenção para esse versículo, que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, assim: olha, me imitem. O que faz uma pessoa que imita, um imitador? Ele faz tudo que o outro faz. Então, ele assim: me imitem, porque eu imito a Cristo. Eu sou imitador dele. Então, vocês podem me imitar, não tem problema nenhum. Aquilo que eu estou fazendo, vocês podem fazer. E no versículo 2 diz assim: e louvo-vos, né? Porque em tudo vos lembrai de mim, e retende os preceitos como vos entreguei. Então, eu elogio vocês, porque são uma pessoa esforçada, estão sempre lembrando de mim, e reter os preceitos, ou seja, eu guardo os mandamentos do mesmo jeito que eu entreguei para vocês. Vocês não mudam, vocês não alteram. É isso que ele está dizendo. No versículo 3: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça da igreja. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Então, Cristo, o cabeça de todo varão, o varão, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Que relação que ele está trazendo aqui agora? Cristo, homem, é o cabeça de todo o varão. O homem é o cabeça de toda mulher. E aqui a gente pode ler, como li para os irmãos em Efésios, ele repete isso, Efésios 5, falando que o homem é o cabeça, que o homem tem a direção. Então, o homem é o cabeça da mulher, é o que dá a direção, que dá a coordenada. Mas Cristo é o cabeça de todo varão e Deus o cabeça de Cristo, ou seja, a parte espírito como maior que dava a direção para aquele corpo, para Cristo, Jesus Cristo, homem. É isso que ele está tratando aqui. E aí ele diz o seguinte: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, o primeiro ponto que a gente olha que todo homem, na sua oração ou profetizando, Deus dando a sua palavra, ele tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Isso significa que o homem, se ele for orar, se Deus usar para que ele possa trazer uma palavra em profecia, ele não pode estar com a sua cabeça coberta com nada, nem com chapéu, nem com boné, nem com lenço. Ele precisa deixar a sua cabeça descoberta, né? Isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Na sequência: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, porque é como estivesse rapada. Ou seja, se ela estiver com a sua cabeça descoberta, é como se estivesse sem nada sobre a sua cabeça, sem cabelo nenhum. No versículo 6: portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Então, se a mulher não cobrir, e aqui ele está dizendo com o véu, não tampar a sua cabeça, não tampar o seu cabelo, né? Então tosquie-se também, ou seja, corte bem rentinho. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Embora para as mulheres atuais rapar o cabelo não tem sido uma coisa indecente, mas deveria, né? Cortar rente também não tem sido. Mas a gente faz uma observação seguinte: olha, se o cabelo foi dado em lugar de véu, Paulo está escrevendo que a mulher deve pôr o véu. Alguém precisa colocar o cabelo sobre a sua cabeça? A não ser que seja falso, a não ser que seja o quê? Peruca. Como?
Gleice, essas coisas todas aí, né? Antigamente, quando eu era mais novo, eu falava Canicalon, agora já mudou para isso, tá vendo? É mais chique, né? Mas é a mesma coisa. Você que tem o seu cabelo, não dá para tirar. Às vezes a irmã tem o cabelo comprido, né? O cabelo longo, o cabelo crescido. Eu falo, eu vou lavar minha cabeça, mas para não ficar com a cabeça molhada, eu vou lavá-lo, vou deixá-la no varal pendurado, depois eu pego e coloco de novo. Dá para fazer isso? Não, o cabelo está grudado. Então, o que Paulo está escrevendo, olha, mulher, se a mulher não cobrir com véu, tosquice, mas se é coisa decente, que ponha, que coloque, ponha o véu. Para pôr, você só pode pôr alguma coisa que não está. Não tem jeito de você colocar uma coisa que já está sobre a sua cabeça. É o primeiro ponto. Aí no versículo 7, ele está dizendo o seguinte: o varão, o homem, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Irmãos, dentro do que Paulo escreve aqui agora, né? Olha, no Velho Testamento, quando a igreja reunia, quando o povo ia ao templo, a glória de Deus estava encoberta. Só o sacerdote podia entrar para dentro da glória de Deus. Hoje, quando nós nos reunimos, a glória de Deus está coberta ou descoberta? Está descoberta, todos nós temos livre acesso. E o que ele está dizendo nessa relação é que o homem é a glória de Deus, e quando a igreja reúne, a glória de Deus precisa estar à mostra, a glória de Deus precisa ser manifestada, a glória de Deus não pode ser coberta, a glória de Deus precisa estar aparente para todas as pessoas. E o homem, nós, os homens, foi colocado que o homem, ele é a glória de Deus. Então, toda vez que a igreja está reunida, por que que o homem não pode cobrir a cabeça? Porque se o homem cobrir a sua cabeça, ele cobre a glória de Deus. Então, no Velho Testamento, a glória de Deus estava coberta no Velho Testamento. No Novo Testamento, a glória de Deus está descoberta. A glória de Deus, o véu do templo se rasgou, todos nós temos livre acesso para com Deus, então a glória de Deus não pode ser coberta. A glória de Deus precisa ser manifestada. Aliás, o culto que nós reunimos, então já tem a figura que nós temos de Isaac e Rebeca, né? A Rebeca, a noiva, encontrando com o noivo, se cobre com véu. A igreja está reunida para adorar a Deus. As mulheres representando, né, a glória do homem. A glória do homem, quando nós reunimos, precisa estar de que jeito? Coberta. Né? O que tem se acontecido no mundo hoje é a glória do homem sendo manifestada e a glória de Deus coberta. Então, as pessoas fazem shows, as pessoas são importantes, as pessoas pagam ingresso para ver o homem, para ver a pessoa cantar, para ver a pessoa fazer o show, porque é a glória do homem que está sendo manifestada. Então, quando a glória do homem é manifestada, a glória de Deus está coberta. Então, dentro dessa representação que nós estamos, a igreja reunindo, a mulher é a glória do varão. Por que que precisa cobrir a cabeça? Porque ela é a glória do homem. A igreja reunida não pode permanecer a glória de Deus se a glória do homem for manifesta. Ao contrário, a glória de Deus precisa ser manifesta e a glória do homem ser coberta. E por isso que no versículo 7 aqui ele trata exatamente disso. O varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Então, dentro desse contexto, né, a glória de Deus está manifesta. É por isso que não pode cobrir a cabeça, porque é a glória de Deus que precisa aparecer. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. E aqui ele está falando lá atrás, né, da criação, porque os irmãos conhecem, foi feito primeiro Adão, depois caiu um sono pesado e foi feito Eva. Então ele traz essa relação, né, o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. E o que ele está tratando aqui? Olha, a mulher precisa estar com a sua glória, com a sua cabeça coberta, não é nem por causa do homem, mas é por causa dos anjos. Quando nós reunimos, os anjos de Deus estão presentes, então ela tem autoridade, ela tem poder no sentido de, a mulher pode orar? Pode. De que jeito? Com a sua cabeça coberta. Ela tem autoridade para falar em profecia? Pode, desde que a sua cabeça esteja coberta, porque está cobrindo a glória do homem e manifestando a glória de Deus. Ela tem essa liberdade, aqui ele fala sinal de poder, né, poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor, né?
porque a mulher não provém do varão, porque a mulher provém do varão, assim também como o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então o que ele está tratando é que depois de Adão e Eva, né, um vem do outro, não existe não nasce mais ninguém. O primeiro homem foi feito sem que precisasse a mulher engravidar, dali para frente não, agora precisa do homem, precisa da mulher. Então ele está falando, olha, nenhum é sem o outro no Senhor, mas essa relação existe. E aí depois ele continua dizendo, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ele faz uma pergunta, os irmãos acham que é decente? Para muitos né? Já que é decente, então não precisa cobrir o véu, com o véu. Mas ele não está afirmando, ele está perguntando, é decente, né? É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Diferente da mulher, o varão não pode ter o seu cabelo crescido, ele precisa cortar o seu cabelo, a mulher não. E no versículo 15 que nós lemos aqui para os irmãos, mas ter a mulher o cabelo crescido é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Muito bem, por que o cabelo foi dado em lugar de véu? Não é que Paulo escreveu, que às vezes a pessoa está vendo, aqui ele está dizendo que o cabelo está em lugar de véu, então não precisa cobrir. Mas faz algum sentido para os irmãos o apóstolo Paulo escrever, dar ordem, dar orientação, dizendo que a mulher não pode orar com a sua cabeça descoberta, e depois, finalizando, ele diz assim, olha, na verdade, o cabelo está aí já no lugar de véu, então se não quiser colocar o véu, está tudo certo, porque o cabelo já está no lugar de véu. Não acha que faz algum sentido isso? Não faz o menor sentido. O que ele está tratando não é isso, ele está dizendo que o cabelo crescido está no lugar do véu. Para que ocasião? O pastor diz assim, orar sem cessar. Então, quando a irmã está lá, ela vai pegar um ônibus, ela vai andar de ônibus, ela pode orar no ônibus? Irmãos, acham que a irmã pode orar no ônibus? Precisa colocar o véu? Não, o cabelo está no lugar de véu. Né? Imagina, ela está lá no meio do ônibus, eu costumo dar sempre um exemplo, né? Ela está lá, pegou o ônibus, no meio do caminho, no meio do trajeto, entra um assaltante e começa a roubar um ou outro, e ela vai, se coloca na presença de Deus, eu vou orar, falar com Deus, ixi, esqueci o véu, não posso orar. Ou tem que catar o véu e colocar, não, nesse caso, o cabelo está em lugar de véu. Na hora que ela está lá na sua casa, fazendo comida, lavando casa, limpando o chão, sei lá, fazendo alguma coisa, ela pode estar na presença de Deus, orando, cantando? Pode. E ela precisa colocar o véu para fazer isso? Não, o cabelo está em lugar de véu. É isso que o cabelo, que nós falamos a respeito do chefe aí, né? Que algumas coisas ela pode fazer sem o véu, nesses casos, mas toda vez que ela vai para fazer uma oração, olha, deu 3 horas, ela vai fazer a oração das 3, ela parou todos os seus afazeres, e vai lá para poder falar com Deus, precisa colocar o véu? Tem, que aí ela vai orar, ela parou para orar, então ela precisa colocar o véu. Quando nós estamos na presença de Deus, que nós somos falados, alguém pode dizer assim, mas a gente está orando o tempo todo, está cantando, precisa de véu? Sim, olha, toda vez que reúne na presença de Deus, veja a figura, né? Rebeca foi encontrar com o noivo, ela colocou o véu. Nós, a igreja, viemos aqui para encontrar com Deus, precisa colocar o véu. Mas caso contrário, não há essa necessidade. E aqui no versículo 16, que as pessoas às vezes torcem, né? Assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. E o que ele está dizendo? Que não tem o costume de usar véu? O que ele está dizendo? Olha, versículo 16, mas, vírgula, se alguém quiser ser contencioso, o que ele está falando? Se alguém quiser contender, se alguém não quiser obedecer, se alguém quiser criar caso em relação a isso que ele acabou de escrever. E a palavra de Deus ela é muito clara assim, ao servo de Deus não convém contender. Então, os ensinamentos é dado, mas a pessoa não quer obedecer. O que a gente faz? Fica brigando? Não, você tem que usar assim, porque você é isso, porque você é aquilo, porque... Não é isso. O ensinamento é esse. Então, assim, mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser contender, vírgula, nós não temos tal costume. Costume do que nós não temos? De contender. Nós não temos esse costume de contender
e nem as igrejas de Deus. Então a igreja de Deus, ela não tem o sentido de ficar brigando, de ficar se contendendo, de ficar aí brigando um com o outro. Olha, você tem que fazer, você é isso, você é aquilo. Não, a igreja de Deus, ela não contenda. Então, a igreja de Deus não tem o costume de contender, mas a igreja de Deus obedece os mandamentos do Senhor. Então, o que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, não é que ela não precisava usar o véu, sim que ela não deveria contender. Aqueles que não quiserem usar, não use, é um problema deles. Mas a igreja de Deus obedece os mandamentos do Senhor, porque toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, é o que diz a palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa torce o que está dito no texto, mas não é isso que diz o texto. O texto está dizendo que quem quer contender, a igreja de Deus não contende, né? Entendia dessa forma, que como o homem, né, ele foi feito da glória de Deus, então ele tem esse poder. Digamos, para a mulher igual lá, o homem tem essa glória de Deus, esse poder de glorificar, de estar recebendo, aí ela se cobre. Aí, no caso, ela coberta com ela se igual ao homem, poder glorificar, usar em profecia. É mais ou menos isso? Ou não tem nada a ver? É mais ou menos isso, né? Não é exatamente isso, porque não é que iguala, porque Sim, para glorificar, para orar, para falar em profecia, isso, né? Sinal de igualdade. Sinal de igualdade. Isso, para esses efeitos. Esse efeito apenas. E por que eu estou falando para esses efeitos? Não é que ele dá iguala para tudo. Por exemplo, Paulo também escreve dizendo: não permito que a mulher use de autoridade sobre o seu próprio marido. Então não pode usar de autoridade. Ah, mas eu estou de véu, então posso ter autoridade sobre ele, que eu igualei. Não. Você teve autoridade, poder por causa dos anjos, pode orar, pode glorificar, pode falar em língua, pode profetizar, se for o caso, porque está com véu. Desobedecer a palavra de Deus, não. Então, assim, não se iguala exatamente, mas ali o sinal do véu é que está cobrindo a glória do homem e a glória de Deus sendo manifestada, porque o homem é a glória de Deus. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Essa pergunta, né? É uma pergunta. Sim. É decente que as mulheres Quer dizer, sim, não, eu vou carecas, porque ela descoberta, ela está careca para Deus. É bonito a mulher careca? Então. E outra coisa, em questão do Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, recebeu diretamente de Deus. Como ele, na carta toda, ele diria, tem que pôr, e depois no final da carta disse não, que é coerente? Não faz o menor sentido. Não faz nenhum sentido. É igual eu escrevo uma carta que eu estou precisando disso. Aí depois no final de tudo eu escrevo, não precisa não. Peraí, estou precisando ou não estou? Né? Então eu acho que tem que pensar nisso. Sim. É muito interessante, né? É honroso para a serva de Deus ter a sua cabeça careca? Né? Servo de Deus, não. No mundo está tudo tranquilo. Mas para o servo de Deus não é legal, não fica bom, não é exatamente. Rapar com sua cabeça, né? Uma mulher careca é bonita para Deus? Não, né? E que o pastor faz todo sentido. Imagina que você pegue seu filho e senta lá com ele e diz assim: olha, você pode brincar, mas depois, na hora que você chega em casa, antes de você entrar, você tem que ir ali tomar um banho, fazer isso, aquilo, outro, e aí depois você escreve assim: mas se você não quiser, pode entrar sujo mesmo, né? Então, por que você falou que de se limpar antes? Não faz o menor sentido. Então, o apóstolo Paulo fala exatamente isso: a mulher tem que usar o véu, tem que colocar o véu, por causa dos anjos, não é por causa do homem, para que a glória do homem venha a ser coberta, a glória de Deus venha a ser manifestada. E ele conclui dizendo assim: olha, o cabelo foi dado em lugar de véu. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Já que o cabelo foi dado em lugar de véu, tome cuidado do seu cabelo, não trate ele de qualquer forma. Assim como o seu véu não deve ser tratado de qualquer jeito, de qualquer forma, você ter zelo com ele, não porque o véu é santo, mas é porque as santas usam o véu para ter
autoridade, poder diante de Deus, para que possa orar, para que possa profetizar, para que a igreja possa estar reunida, haja manifestação de Deus. É isso que deve ser feito, é isso que é o ensinamento da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que a mulher tem um cabelo crescido e é honroso, né? Eu sempre fiz essa parte, questão da vaidade, que às vezes a mulher ela tem a questão do cabelo comprido e crescido. Aí eu tenho cabelo comprido, vou usar o véu, mas se passar um fio a mais eu vou lá e apago, né? Porque ninguém vai perceber, mas Deus está vendo. Inclusive, quando a pessoa vai no cabeleireiro fazendo hidratação, a primeira coisa que vem, a mulher cristã, seu cabelo está com as pontas, né, fora de nível, vamos acertar. E não, vamos acertar, porque foi Deus que fez assim, né? Para Deus é honroso, o cabelo crescido é honroso porque Deus fez dessa forma. Então entra a questão da vaidade, a questão do zelo para algumas coisas de Deus. Sim. Né? Eu falo até a questão eu fiz muito isso do marido permitir que a mulher faça esse tipo de coisa. Eu acho que às vezes ele fica até mais frouxo do que a própria mulher. Não, a palavra é essa, vai cumprir, tem que cumprir toda a palavra, não tem jeito, né? Servir como cabeça do lar e colocar, né, os pingos aí para deixar tudo corretamente como a palavra de Deus. Exatamente. É porque, vamos assim, a partir do momento que você cortou a ponta ou cortou um palmo, ele não está crescido mais. E desonrou a sua própria cabeça. E que desonrou a cabeça do marido, porque o marido é sua cabeça, né? Então veja, o problema que vai vir, olha, desonrou a sua própria cabeça, mas também desonrou a cabeça do marido, porque ela é a glória do marido, né? Então a glória do marido foi apagada por causa do que ela fez. Então não é só uma relação, assim como a igreja, quando nós pecamos, fazemos coisas, trazendo escândalo, escandalizamos as pessoas diante de Deus, olha, é o Deus que você serve assim, é a mesma coisa, né? O seu marido, né? Como é que fica? Então, da mesma forma, é isso, né? Uma coisa bem profunda. A pessoa pode ir lá e fazer uma hidratação? Pode, não tem problema fazer hidratação. Não pode deixar desidratado, né? Não tem problema nenhum. Mas pode cortar só a pontinha para poder acertar. É o que a Bíblia fala. Você cortou, ele deixou de ser crescido. Então, ali, a glória do homem que você representa também foi abalada, né? Então, é bastante sério isso que nós estamos falando. Por isso que a igreja de Deus, ela não tem costume de contender. A igreja de Deus, ela obedece os mandamentos do Senhor. E alguém pode dizer, mas a maior parte não usa, a maior parte... Não tem problema que a maior parte não faz. Eu costumo dizer para os irmãos que quando a gente olha e vê a nação de Israel, que quando saiu do Egito, a Bíblia fala que saiu quantos mil homens? 600 mil. Daqueles 600 mil, quantos entraram na terra? Quem é bom de conta? E quantos que ficaram para trás? Foi a maioria ou foi a minoria? Se são 600, né, que não é um número redondo, mas se fosse 600 redondo, nós estaríamos falando, então, entrou 2, significa 599.998 não entraram. A grande maioria. Quando a gente olha que Jesus operou tantos milagres, operou na hora que estava ali, da crucificação, quantos que estavam ali? Gritando, crucificam. Era a maioria ou a minoria? Maioria. Crucificam. Lá, a Bíblia fala que estava Maria e algumas mulheres ali acompanhando a crucificação restante. Estou longe, né? Não quero nem saber dessas coisas. Então, a maioria, a gente precisa tomar cuidado. O que a maioria está fazendo não significa que a maioria sempre tem razão. Não é verdade em relação à palavra de Deus. Além do mais, as irmãs precisam entender que o véu não é um adorno no sentido de enfeite. O véu é sinal de poder por causa dos anjos. Então, assim, precisa ter o mesmo padrão. Às vezes a pessoa vai lá e faz um véu mais bonitinho, outro menos bonitinho, mais assim. O véu é para cobrir a glória do homem, o véu é para cobrir a sua cabeça. Então, não é enfeite no sentido de ela estar ali com, a pessoa vai fazer, coloca um enfeitinho a mais. Não é nada disso, né? É para a glória de Deus, precisa ter o mesmo padrão. Então, é isso, cada um faz do seu jeito, né? Não é, porque branco, né? Branco está relacionado, tem vários textos aqui, mas eu não vou ler, mas a questão do branco, porque o branco se refere à pureza, a igreja é pura. Quando nós vemos lá aquela visão de Apocalipse, havia uma grande multidão, no capítulo 7, né? Havia uma grande multidão trazendo vestes
brancas, puras. A igreja de Deus é pura, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, conforme está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 para frente, né? Então é importante as irmãs ter esse cuidado em relação aos seus véus. Não é santo, mas as santas que o usam, então a gente toma bastante cuidado em relação a isso. Não sei se, irmãos, tem vários pontinhos aqui, mas os irmãos conhecem, eu só fiz questão de estar trazendo para os irmãos. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação a mais que gostaria de fazer em relação ao véu? Quando ele fala de anjos, por causa dos anjos, né, no versículo 10, é o 10, né? Portanto, a mulher deve ter sinal sobre a cabeça, poderio por causa dos anjos, por causa dos mensageiros. Eu acredito aqui que são os mensageiros espirituais mesmo, não são das pessoas, mas da presença de Deus que nós estamos, né? Eu acredito aqui que está referindo a essa questão, porque por causa dos homens não haveria muito sentido, né? Mas porque nós estamos na presença de Deus, a glória de Deus é manifesta, Deus se faz presente, o Espírito de Deus está aqui. Então, diante de tudo isso, na minha visão, eu acredito que seja mais aqui, não um mensageiro qualquer, mas sim os mensageiros de Deus mesmo, os anjos de Deus mesmo, na minha visão, pelo menos. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Tem vários pontos que eu anotei aqui, irmãos, mas eu acho que está claro para todo mundo aqui, né? E não havendo, né? A gente vai agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele deu. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não? É que eu ouvi alguma coisa aí, mas escapuliu aí, né? Então, que Jesus abençoa a cada um dos irmãos e continua dando graça, permitindo Deus, no próximo sábado, né, nós temos alguns irmãos que vão para Sertãozinho, mas temos o culto, normalmente no Jardim Marquese, todos convidados para que possam estar participando. No domingo pela manhã, às 9 horas, haverá ali uma escola bíblica no Parque Tom Jobim, às 9 horas da manhã, né, todos convidados para que possam estar participando, com as crianças, jovens, a igreja, haverá evangelização ali, então os irmãos que puderem estar ajudando, participando, que Jesus possa continuar abençoando e dando da sua graça, né? Nosso objetivo, como nós temos falado às quintas-feiras, estarmos estudando a palavra de Deus, né, vendo aquilo que Deus tem para cada um de nós, e que Ele continue dando sempre da tua bênção e da graça sobre a nossa vida, né? A Bíblia manda nós crescermos na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Esperamos, né, que cada um possa ser sempre sustentado e fortalecido por Deus. Convido o pastor Moisés para fazer a oração final, dar a bênção final e continuar orando em favor, né, aqueles familiares da sua irmã Maria Costa e também em favor do Luciano, né, que está ali passou mal, que Jesus possa dar graça para ele também. Deus abençoe a cada um. Paz de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai,